Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui então para mais uma devolutiva de exercícios, né? Hoje eu vou dar a devolutiva para vocês do exercício de nivelamento, que é o princípio multiplicativo. Esse nivelamento ele faz parte da semana de estudos intensivos, né, que normalmente se dá no final do bimestre, de cada bimestre. E aí eu vou passar para vocês hoje a devolutiva dessas atividades. O princípio multiplicativo, na verdade, vocês aprenderam, trabalharam com essa habilidade no segundo ano. Não me lembro exatamente qual é o bimestre, mas vocês trabalharam com essa habilidade no segundo ano e é uma habilidade básica, é o princípio básico para entrar então em análise combinatória, né, onde depois vocês trabalham com arranjo e combinação. Aquela apostila Aprender Sempre, aquela apostilinha azul que vocês receberam, alguns alunos perguntaram: professor, vai ter que fazer tudo e devolver para o senhor? Não, eu acho que eu já disse em alguns vídeos atrás. Aquela apostila azul só é para fazer tudo e devolver na escola aquele aluno que não tem internet, que dos terceiros anos, eu acho que são só 2 alunos, eles vão fazer em casa e entregar na escola para poder ter nota nos bimestres, né? Agora, quem está acompanhando as atividades pela internet, não, a gente vai fazendo o quê? Vamos trabalhar o conteúdo que seria realmente do terceiro ano, como nós estamos fazendo, e algumas semanas a gente trabalha nivelamento. Quando trabalhar nivelamento, eu vou usar então essa apostila azul, tá ok? Só que essa apostila azul, algumas habilidades têm bastantes exercícios, algumas têm poucas, como é o caso dessa habilidade de princípio multiplicativo. Então eu acabei dando uma lista com 12 exercícios extras, né? Porque eu acho que tinha 4 ou 5 exercícios só na apostila. Então a gente vai trabalhar assim, tá ok? Aquela apostila amarela, professor, vai utilizar? Eu acredito que não, agora não, porque vocês nem receberam ainda. Né? Mas talvez eu pegue atividades de lá e passo para vocês em forma de PDF, tá? No Classroom. E aí vocês podem então fazer essas atividades. Pessoal, uma coisa muito importante. O segundo bimestre, ele vai junho e julho. Né? Provavelmente pegue até um pouquinho de agosto. E o que acontece? Nós não vamos voltar em julho, não vamos voltar em junho, não vamos voltar em julho, e bem provável que nós voltemos em agosto, porém de forma escalonada ainda, tá? Não tem nada definido ainda. Então é muito importante a participação de quem tem acesso à internet, quem tem um celular ou quem tem um computador, participar dessas aulas EAD, tá? Porque vai contar a nota. Claro que aquele aluno que não tem acesso ou que tem muita dificuldade, depois na escola a gente vai fazer uma espécie de recuperação. Né? Mas se você pode fazer agora, prefira fazer agora. Melhor do que depois ter que ir sábado na escola. Eu não sei mais como que vai funcionar. Então é só uma dica, tá? Eu sei, já falei várias vezes, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que se esforçar um pouquinho. Tá? Vamos lá então. Devolutiva do nivelamento. Eu vou começar então com as questões da lista em doc, tá? Exercícios muito simples. Só vou lembrar com vocês algumas coisinhas, rapidinho. Quando vocês fazem as atividades no caderno, tudo bem, não precisa copiar o enunciado dos exercícios, tá? Só que 2 coisas muito importantes. Não coloque só a resposta. Faça o cálculo, né? Deixe o cálculo lá e coloque então a resposta, porque exercício só com a resposta não vou considerar, tá ok? E outra coisa, quando vocês forem colocar o nome de vocês na folha, coloquem a caneta mesmo, seu nome completo e a série, tá? Não coloca aquele como se fosse você digita no celular ou no computador, não sei, sabe, em cima da foto. Não, porque isso daí vocês podem compartilhar fotos e cada um coloca o seu nome. Então, por gentileza, coloca no seu nome a caneta,
Tá ok? Bom, o princípio multiplicativo nada mais o próprio nome já diz, é a multiplicação entre valores. Mas nem sempre vai ser multiplicação como vocês devem ter visto nesses exercícios. A primeira questão, por exemplo. Tiago possui 3 blusas diferentes e 2 calças diferentes. De quantas maneiras ele poderá escolher uma blusa e uma calça para se vestir? Quando o professor ele trabalha essa habilidade, não na forma de nivelamento como nós estamos vendo, mas lá no segundo ano, de forma mais calma, passo a passo, tem até o esquema da árvore de possibilidades, né? Que vocês fazem aqueles tracinhos e tal. Aqui a gente vai fazer um pouco mais, de forma mais prática, tá ok? Então perceba que nós separamos aqui blusas e calças. Ele tem 3 blusas diferentes e 2 calças diferentes. De quantas formas ele pode se vestir? 3 vezes 2, 6. Tá? Você pode até fazer o desenho, desenha 3 blusas, desenha 2 calças, vai ligando uma com a outra que você chega então nesse total de possibilidades que é 6. Questão 2. Quantos números de 2 algarismos podem ser formados utilizando elementos do conjunto 1, 2 e 3? Então vamos lá. Diferença de número e algarismo, né? O algarismo são os valores de 0 a 9. Então, no nosso sistema, nosso sistema chama-se sistema decimal, vem de 10, porque nós temos 10 algarismos de 0 a 9, no qual nós utilizamos para formar os números. Tá ok? Tem uma diferença aí. Então, eu vou formar números de 2 algarismos. Vou falar alguns exemplos para vocês. 13, 47, 69. Agora, não é esse caso aqui, pessoal. Não é o caso dessa questão 2. Mas é muito importante que pode cair em pegadinha. Se eu falo em número de 2 algarismos, como 27, por exemplo, o primeiro algarismo não pode ser 0. Tá? Eu não posso falar que 0,9 é um número de 2 algarismos. Não, não é. 0,9 é 9 e o 9 é o número de um algarismo. Tá ok? Por que eu estou falando isso? Aqui ele está falando que só vai utilizar o número 1, 2 e 3. Não vai utilizar o 0. Então, nesse caso, né? Mas, se tivesse o 0 aqui, no primeiro algarismo não poderia ir o 0. Tá ok? Bom, voltando aqui. Note que ele não deu nenhuma restrição. Quando tem restrição, no princípio multiplicativo, é um pouquinho mais chato, como é a questão 3. Quando não tem restrição, é mais fácil. O primeiro algarismo pode ser qualquer um dos 3, 1, 2 ou 3, não é verdade? Então, eu tenho 3 possibilidades. O segundo algarismo, eu também tenho 3 possibilidades. Pode ser o 1, o 2 ou 3. Então, 3 vezes 3, 9. Tá? Utilizando esses 3 algarismos, eu posso formar 9 números com esses valores. Agora, observe a questão 3. De propósito, eu coloquei exercícios que parecem ser iguais, mas na verdade tem a restrição. Olha o 3, por exemplo. Quantos números de 2 algarismos diferentes tem uma restrição, né? Distintos, diferentes, podem ser formados utilizando os elementos do conjunto 1, 2 e 3. Então, eu coloquei aqui 2 algarismos, tá? O primeiro aqui eu posso utilizar, eu tenho 3 possibilidades, eu posso utilizar o 1, posso utilizar o 2 ou posso utilizar o 3. Tenho 3 possibilidades. Já esse algarismo aqui, eu só tenho 2 possibilidades, porque eu já utilizei um algarismo anterior. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Se nesse algarismo eu coloquei o 1, e como não pode repetir, aqui eu só poderia colocar o 2 ou o 3. Só tenho 2 possibilidades. Vou dar mais um exemplo. Se nesse primeiro algarismo eu colocar o 2, aqui nesse segundo algarismo, como não pode se repetir,
eu poderia colocar o 1 ou o 3, tá? Então, como não pode se repetir, aqui é 2, 3 vezes 2, 6. Então, existe 6 possibilidades, tá, de formar números com 2 algarismos, utilizando, então, 1, 2 ou 3. Devolutivo é muito importante, tá, pessoal? Corrijam aí no caderno, porque também, com nossos erros, a gente também aprende. Então, faça a devolutiva bonitinha aí. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados utilizando elementos do conjunto 1, 2 e 3? Tá? É a mesma coisa, a mesma lógica, porém agora nós temos 3 algarismos. Então são números de 3 algarismos, como por exemplo 231, tá? 123, com 3 algarismos. Só que obviamente ele está falando que nós só vamos poder usar os números 1, 2 ou 3. Como ele não fala nada que não pode repetir tal, então aqui eu tenho 3 possibilidades, eu posso usar 1, 2 ou 3, aqui também 3 possibilidades e aqui também 3 possibilidades. Multiplicando tudo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, tá? 27 possibilidades. O exercício 5 é a mesma lógica, porém os números não podem, né, se repetir. Opa! É isso mesmo, aqui ó, algarismos distintos, tá? Então o que acontece? No primeiro algarismo eu posso usar 1, 2 ou 3, eu tenho 3 possibilidades. Já no segundo algarismo, eu só posso então ter 2 possibilidades, porque eu já utilizei um algarismo antes, um valor antes, tá? E aqui no último algarismo eu só tenho uma possibilidade, porque eu já utilizei outros 2. Então, fazendo a multiplicação vai dar 6. Um estádio possui 4 portões. De quantas maneiras diferentes um torcedor pode entrar e sair desse estádio? Então imagine que ele tem 4 possibilidades para entrar nesse estádio e ele tem 4 portões, 4 possibilidades de sair desse estádio. Então 4 vezes 4, 16. Ele pode entrar e sair de 16 formas diferentes. O exercício 7 é parecido, mas qual é a diferença? Ele pode entrar, ele não pode sair no mesmo portão que ele entrou. Então, para entrar, o estádio possui 4 portões, ele tem 4 possibilidades. Para sair, o estádio também tem 4 portões, porém ele não pode sair pelo portão que ele entrou. Então, se eram 4 portões que ele poderia sair, mas agora ele só tem 3, tá? Então, 4 vezes 3, 12. Eu não sei se eu estou indo rápido, mas o bom do vídeo gravado assim é que qualquer coisa você pode voltar, tá? Se não entendeu. A 8. Mariana desenhou uma bandeira retangular de 3 listras e deseja pintá-la. Então eu fiz aqui como se fosse uma bandeira, tá, pessoal? Mais ou menos. Então isso aqui é uma bandeira retangular com 3 listras. Aí eu chamei a lista de A, B e C. De modo que 2 listas consecutivas não sejam pintadas da mesma cor. Se ela possui 4 lápis de cores diferentes, de quantas maneiras ela poderá pintar sua bandeira? Então o que ele fala? Por exemplo, se ela pintar a lista A de azul, a lista B não pode ser azul, porque ela é consecutiva, e as consecutivas não podem ter a mesma cor. Então, se ela tem 4 lápis de cor, pensa comigo. Para pintar a primeira lista, a lista A, ela tem 4 possibilidades, ela não tem nenhuma cor pintada ainda. Perdão, nenhuma lista pintada ainda. Então, ela pode utilizar qualquer uma das 4 cores. Então, olhando aqui embaixo, eu coloquei que na lista A, ela tem 4 possibilidades. Para pintar a lista B, pessoal, ela teria também 4 cores, né? 4 cores do lápis dela, só que ela não poderia usar a mesma cor que ela usou na lista A.
Então, ela tem somente 3 possibilidades. Já na lista C, quando o aluno vê 4, 3 aqui, ele já acha que o próximo número vai ser o 2. Mas não é. Olha só, para pintar a lista C, ela tem 4 cores. Ela não vai poder utilizar a mesma cor da lista B, na verdade, 3. Mas ela poderia utilizar a cor que ela pintou na lista A, mesmo que aqui for azul, no A azul e no C também azul, porque elas não são consecutivas. Então, na lista C, ela tem 3 possibilidades também. E aí, multiplicando 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, tá bom? Questão 9. Numa prova havia 4 itens para que os alunos respondessem V para verdadeiro ou F para falso. De quantas maneiras diferentes um aluno que vai chutar, né? Esse aluno não está no user Irma com certeza, né, pessoal? Mas faz de conta que esse aqui é de outra escola. Todas as respostas, ele poderá responder a esses... Opa, vamos voltar. De quantas maneiras diferentes um aluno que vai chutar todas as respostas poderá responder esses itens? Então vamos lá, imagina uma prova que você tem 4 afirmações, 4 itens, você tem que responder se é verdadeiro ou falso. Então em cada item, concorda comigo que eu tenho 2 possibilidades? Ou eu respondo verdadeiro ou eu respondo falso. Então todos os itens eu tenho 2 possibilidades, fazendo multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tá bom? Essa questão 10, ela não é difícil, mas na minha opinião ela era mais trabalhosa, porque tem um detalhe aí que se essa questão fosse com alternativa e tivesse a alternativa 32, provavelmente muitos alunos errariam. Um painel luminoso retangular é composto por 5 lâmpadas. De quantas maneiras diferentes esse painel pode estar iluminado? Então, olha só, é importante. Considera-se o painel iluminado se pelo menos uma de suas lâmpadas estiver acesa. Tá? Então, aqui eu tenho 5 lâmpadas. Eu coloquei item aqui, mas pode pensar como lâmpadas. Tá? Eu tenho 5 lâmpadas. Concorda comigo que as lâmpadas têm 2 possibilidades, ou estar acesa ou estar apagada, né? Então, 2 possibilidades para cada lâmpada, fazendo a multiplicação vai dar 32. Então, esse painel tem 32 possibilidades de combinação. Ora, alguma lâmpada está acesa, outra está apagada. Só que o que acontece? Esses 32, ele leva em consideração também se todas as lâmpadas estivessem apagadas, tá? Apagada, 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 apagada e apagada. E isso não pode. Por quê? Porque o exercício falou que considera-se o painel iluminado se pelo menos uma de suas lâmpadas estiver aceso. Então essa única possibilidade de tudo apagado não pode contar. Então por isso que nós fazemos 32 menos 1. E aí a resposta final é 31 possibilidades. De quantas formas podemos dispor as letras da palavra flúor, de sorte que a última letra seja sempre a letra R? Tá? Então nós temos a palavra flúor, nós temos 5 letras, F, L, U, O e o R, mas ele tem uma restrição. Ele fala que a última letra tem que ser sempre o R, tá? Então eu coloquei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 5 letras, só que essa última aqui em vermelho tem que ser o R. Então eu só tenho uma possibilidade. Concorda? Só uma possibilidade, tem que ser o R. Beleza. Vamos voltar lá no início então. Já fizemos a nossa restrição. Aqui poderia ser qualquer uma das 4 letras. Ah, professor, mas você falou que são 5 letras. Tá, mas o R já está usando aqui atrás. Então sobrou o F, o L, o U e o R. E o O. Então tem essas 4 letras, 4 possibilidades. Tá? Na próxima,
eu não posso repetir letra, porque aqui na palavra flúor não tem letra repetida, né? Então, como eu já utilizei a letra R no final e uma aqui no começo, eu tenho 3. E assim, pela lógica, fica então 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 1, que é igual a 24. Tá? São quantos os números ímpares com 3 algarismos que não possuem dígitos repetidos, aí tem restrição, e que de trás para frente também são ímpares? Então vamos lá. Lembrando, quais são os algarismos ímpares? Né? 1, 3, 5, 7 e 9. Então nós temos 5 algarismos ímpares. Então se ele tem que terminar, né, se eles são números ímpares, eles têm que terminar com um número ímpar, ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Ou seja, ele tem 5 possibilidades aqui para terminar. Tá ok? Só que aqui na frente também ele tem que ser um algarismo ímpar, conforme fala o exercício. Mas por que o professor não colocou 5 aqui? Porque na verdade eu já utilizei um algarismo ímpar aqui atrás. Então se eu tenho 5 algarismos ímpares, já utilizei um aqui atrás, aqui eu só tenho então 4 possibilidades. Agora aqui no meio, meus queridos, não importa o valor, né? Então eu tenho 8 possibilidades. Ah, professor, mas não são 10 algarismos? Por que 8? Porque eu já utilizei um algarismo aqui, já utilizei um algarismo aqui. Né? E ele fala que não possuem dígitos repetidos. Não possui algarismos repetidos. Por isso que é 8. Fazendo a multiplicação, então, dá 160. Tá bom? E agora a gente já está terminando. Vou dar a devolutiva da apostila, então, das atividades da apostila. Uma coisa importante, quando o professor falar assim, faça os exercícios da apostila da habilidade número tal, procura na apostila isso daqui, ó, ele sempre começa então com a habilidade, e aí quando você faz o exercício e chega em outra habilidade ali, você para. Tá ok? Porque essa apostila, pelo menos em PDF, que eu tenho ali em PDF, ela não tem página, não tem numeração na página. Porque ficaria mais fácil eu falar para vocês, faça os exercícios da página tal. Né? Eu não sei se de vocês tem, mas em PDF aqui não tem. Então vamos lá. Essa primeira questão 1A, ele fala o seguinte, né? Você tem 3 cidades, A, B e C. Estradas que ligam a cidade A para a cidade B são 3, 1, 2 e 3. E da cidade B até a cidade C, nós temos somente 2 estradas, a P e a Q. Né? De quantas formas podemos ir da cidade A até a cidade C? Bom, se você pensar aqui da cidade A para a cidade B, eu tenho 3 possibilidades. Da cidade B para a cidade C, eu tenho 2 possibilidades. Então, 3 vezes 2, 6. Tá? Se você quiser verificar, pode verificar fazendo assim, por exemplo. Aqui eu vou pela estrada 1P e eu posso ir também pela estrada 1Q. 2 possibilidades. Eu posso ir para a estrada 2P ou pela estrada 2Q. Mais 2 possibilidades, 4. Ou eu posso ir pela estrada 3P ou pela estrada 3Q. Mais 2 possibilidades, 6. Então, um total de 6 possibilidades, tá bom? Eu mantive a foto aqui do exercício, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Mas aqui nós estamos então na letra B. De quantas formas diferentes podemos ir da cidade A até a cidade C e depois voltar da cidade A, voltar para a cidade A, passando por B? Ou seja, ele quer sair de A, quer ir para o C e depois voltar para o A. Tá? Na verdade, dobra. Né? Então, de A para B eu tenho 3 possibilidades, de B para C, 2 possibilidades, que é um total de 6. Total de 6 possibilidades para ir. Para voltar, também vai ser 6. De C para B, eu tenho 2 possibilidades.
E de B para A, eu tenho 3 possibilidades. 2 vezes 3, 6. Tá? Então, ida mais volta, 6 mais 6, 12. Por isso que eu falei que nem tudo é multiplicação, tá, pessoal? Tem que ficar esperto. Letra C. De quantas formas podemos ir da cidade A até a cidade C e depois voltar para a cidade A sem repetir a estrada? Entendeu? Então você vai de A para C, depois você vai voltar e não vai repetir aquela estrada que você foi. Então, na prática, você tem de A para C 6 possibilidades, de C para B, perdão, de C para A também 6 possibilidades. Só que você não pode utilizar aquela estrada, aquela possibilidade da ida, né? Então, menos 1 da ida, 5. Então, 5 possibilidades para voltar. Então, 6 mais 5, 11. Considere uma sequência numérica formada pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pode-se formar quantos números de 4 algarismos? Então, aqui eu tenho 4 algarismos. Um exemplo de número de 4 algarismos é 2431, não é verdade? Só que lembra que eu falei para vocês que o primeiro algarismo não pode ser 0, porque se ele for 0, ele deixa de ser 4 algarismos. Tá? Por exemplo, 0,312, ele não é de 4 algarismos, ele é 312. Então, aqui no enunciado, de 0 a 7, se você contar, você tem 8 algarismos, 8 possibilidades. Mas aqui eu só coloco 7 porque eu não posso utilizar o 0. Mas nos demais eu posso utilizar qualquer um dos 8. Então faz a multiplicação, vai dar um total de 3.584 possibilidades. Aqui também é a mesma lógica, só que os algarismos não podem se repetir, tá? Então o primeiro aqui é 7, porque não pode ser o 0. No segundo algarismo, por que é 7? Porque poderia ser qualquer um dos 8 algarismos, só que um já foi utilizado aqui no começo, então é 7. Tá? Aqui poderia ser qualquer um dos 8 algarismos, mas não os 2 que já foi utilizado no começo, então é 6. E aqui é a mesma lógica, 5. Multiplicando tudo vai dar 1470. E aí, por fim, pessoal, considere a sequência, é a mesma sequência, pode-se formar números ímpares de 3 algarismos distintos. Então, o número tem que ser ímpar, tá? Com 3 algarismos distintos, ou seja, eles não podem se repetir. Se o número é ímpar, ele termina, com o número ímpar. Dentro desses valores que ele me deu, quantos números ímpares nós temos? Nós temos o número 1, nós temos o número 3, nós temos o número 5 e nós temos o número 7. Então, nós temos 4 possibilidades, tá? Então, o último aqui são 4 possibilidades. Ok, vamos para o começo então. Por que eu comecei aqui de trás? Por causa da restrição, mas vamos agora para o começo. Aqui no começo, eu poderia colocar qualquer um dos 8 algarismos. Mas vamos lembrar, eu não posso colocar o 0, então já caiu para 7. E como os algarismos têm que ser diferentes, eu não posso utilizar esse algarismo que eu coloquei no final. Então, ele vira 6. Tá ok? Eu só vou ter 6 possibilidades. Já o algarismo do meio aqui, não tem diferença. Ele pode ser qualquer um dos outros algarismos. Opa, tem um erro aí, eu vou corrigir agora com vocês. Por quê? Esse algarismo aqui eu tenho 8 possibilidades. Ok, só que como não pode repetir e eu já utilizei 2 aqui, vai dar 6. Tá ok? Estou corrigindo com vocês aqui em tempo real. Entendeu por que não é 8? Porque eu tenho 8 possibilidades, tá? Só que não pode repetir
Então, não pode ser esse algarismo aqui nem esse. Então, eu tenho 6. Agora, vamos multiplicar tudo e fazer a alteração aqui. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 4, 144. Espero que seja isso, porque não vou utilizar... Não dá tempo de pegar o papelzinho e caneta aqui para fazer, mas acho que é isso mesmo. 6 vezes 6, 36. 36 o dobro, 72, 144. Acho que é isso mesmo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Essa é a devolutiva do nivelamento. Essa semana eu vou postar o vídeo na segunda-feira. Agora, semana, na verdade, 8, 9, 10, nós estaremos em conselho de classe, tá? Para fechar a nota de vocês. O seu tutor vai procurar vocês para passar as notas, passar algumas orientações. E na outra semana, então, volta às atividades. E aí, em matemática, o terceiro ano, a gente vai começar com números complexos, tá? Não se preocupa que de complexo é só o nome mesmo, porque o conteúdo ele não é tão difícil não. Tá ok? Então a gente fica por aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato no Classroom ou no Messenger, tá ok? Um abraço para vocês.